Olá pessoal, então, continuando nosso conteúdinho aí, vamos ver aqui um conteúdinho de química agora, tá bom? Vamos ver aqui então, próximo tópico, cálculo da massa molar. Então o que é a massa molar? É a massa da molécula, tá bom? Então a gente vê em tabela periódica o cálculo da massa de cada elemento químico. A gente vai usar esse cálculo aqui também. Vou pegar alguns exemplos então. Primeiro, vamos fazer o cálculo de massa molar da glicose C6H12O6. Então vou anotar ali do lado os valores da tabela periódica para vocês, tá? Então o C na tabela periódica em gramas por mol vale 12, o H vale 1, o O vale 16, o Na vale 23, o K vale 39, o N vale 14, deixa eu ver, o P vale 31, deixa eu ver se tem algum mais. Tá bom isso daqui? Tá, por enquanto tá. Se faltar a gente vai completando ali. O enxofre 32. É bem importante. Então vamos pegar por mais alumínio, ó, vou lembrando, ó, alumínio 27, alguns elementos que são importantes. Ó. Então vamos lá, C6H12O6. Então a gente vai entrar ao cálculo de massa molar dele. Então o C vale 12, o H vale 1 e o O vale 16. Quanto que é isso? É o valor da massa da molécula, de um átomo do elemento químico, na verdade. Para nós acharmos a massa da molécula. Então o C é 12 vezes 6, que dá 72. O H, 1 vezes 12. E o O, 16 vezes 6. Por quê? Porque eu tenho 6 O. Cada O vale 16. Então eu multiplico pelo que tem. Repetindo. Cada C vale 12, mas como eu tenho 6, 12 vezes 6, 72. H, 1 vezes 12, 12. Ó, 16 vezes 6, 96. Daí é só somar tudo, gente. 180 gramas por mol. Só isso, professor? Só isso, gente. Não tem segredo. Né? Vamos pegar um segundo exemplo aqui. H2O. O H vale 1. E o O vale 16. Tem que ver. O H é 1. Mas quantos H eu tenho? 2. Vou fazer 1 vezes 2. 2. O O, 16. Mas aqui tem 1. Lembre que quando não tem nada é porque é 1. 16 vezes 1, 16. Tem que tomar cuidado, como que eu falei anteriormente, nas outras videoaulas. Nas outras aulas também. Sobre a questão de saber como que eu acho cada átomo do elemento químico. Cada letra maiúscula representa um elemento químico. Então, se tiver uma letra minúscula do lado, ela está junto com a letra maiúscula da sua esquerda, que é o símbolo de um elemento químico. E quando não tem nada aqui, porque na verdade é um. Fácil, né? Vamos fazer mais um agora. Vamos fazer um que tenha parênteses. Sulfato de alumínio, ó. Al2SO4, 3. Então o Al vale 27. O S vale 32. E o O vale 16. Da onde que eu tiro isso, professor? Da tabela periódica. Mas no dia do vestibular eu tenho que decorar. Não, a tabela periódica é fornecida. E sempre que você precisar desses valores e não tiver uma tabela, é fornecida no exercício. Tá? Mas os vestibulares sempre aparecem. Mas nem sempre aparece. Mas ele dá o valor da massa da molécula. Então a L, 27. Mas eu tenho quantos AL? 2. Então vai ficar 27 vezes 2. Até aí fácil. Agora a gente vai ter que relembrar a questão do parênteses. O S é 32. Mas quantos S eu tenho? 1. Só que tem que multiplicar pelo de fora. Vai ficar 1 vezes 3. 3. E 32 vezes 3 dá 96. E ó, 16, mas é 4 vezes 3, 12. Então eu faço 16 vezes 12. Vai dar 192. Repetindo,
AL 27 vezes 2. O S 32 vezes 3. O 16 vezes 12, porque 4 vezes 3 é 12. Se você preferir, pode ser 16 vezes 4 e D vezes 3. Lembra que o número de fora multiplica o que está dentro. Né? Daí é só somar tudo, olha que bonitinho, né? 342 gramas por mol. Espero que tenham entendido. Isso daqui já é um pouquinho mais difícil, mas vocês têm que conhecer. E o quarto e último exemplo, que eu vou passar dentro do cálculo de massa molar, é assim, ó. Quando ele está, por exemplo, assim, ó, Na2S2O3 vezes 5H2O. Quando aparece desse jeito, numa bula, por exemplo, no rótulo de um alimento, como que eu faço o cálculo de massa molar se o cara achar uma solução para saber quanto que ele vale aqui? Se vocês ainda não viram soluções, verão. É um conteúdo de segundo ano. Então aqui, ó, eu pego primeiro os elementos aqui. Vou pegar o Na23, o S32, o O16. Daí eu tenho H e O. H1, vou fazer o O separado, tá? E os alunos geralmente preferem fazer separado, mas ali é para somar os dois O, porque tudo é O. Depois a gente vai ter que somar tudo mesmo. Então, ó, o Na, 23 vezes 2, 46. O S, 32 vezes 2, 64. E o O, 16 vezes 3, 48. O H, quando eu coloco assim, ó, 5H2O, quer dizer que é 5 vezes a quantidade de H2, 5 vezes a quantidade de O. Então, que eu tenho H2, 5 vezes 2, 10H, gente. E o O, 5 vezes 1, 5. Que vai dar 16 vezes 5, 80. E esses vezes, então a gente vai multiplicar? Não, soma tudo. Simples, soma. Aquilo ali se diz que é o tiosulfato de sódio pentahidratado. Tá? É só a fórmula química. Esse vezes é só para representar a fórmula. Tá? Que é a hidratação dele que ele tem ali no caso. Então é só somar ali. 6 com 4, 10, 18. Foi 1. 5, 11, 15, 16, 24. A unidade é gramas por mol. Quer dizer que 1 mol de substâncias tem essa massa em gramas. É o que a gente vai ver agora na questão do número de mols. Entendido o cálculo de massa molar? Fácil, né? Simples. Só multiplicar e somar. Agora a gente vai ver o seguinte. Cálculo do número de mols. Esta é a equação mais importante do cálculo químico para mim. Tá bom? Você usa muito ela. Tem gente que gosta de fazer por regra de 3. Eu não, uso essa fórmula. Se tivesse uma fórmula que você tivesse que decorar dentro da química, decorasse essa. N é igual a M dividido por MM. O que é o N? É o número de mols. Em alguns livros traz o número de moles. Tá? O M é a massa que vai aparecer geralmente em gramas. Pode ser em quilo? Pode, mas geralmente em gramas. Difícil você trabalhar na química com quantidades muito grandes. Ah, mas eu estou trabalhando num tonel grande, tem indústria. Pode ser, mas é difícil. E o MM, como nós vimos ali, não é o mercado móveis, não. O merchan não está ganhando nada, né? Massa molar, que é medida em gramas por mol. Tem alguns livros que trazem o MA, unidades de massa atômica e tudo mais, sabe? Mas hoje em dia já foi abandonado isso. Então aqui nós tivemos primeiro o cálculo de massa molar, agora a gente vai o cálculo do número de mols. Vou passar um exemplinho aqui para vocês. Então, ó, a perguntinha aí, ó. Uma amostra com 49 gramas de H2SO4, ácido sulfúrico. Tem quantos mols? Então, ó, 49 gramas. Primeira questão, a massa é 49 gramas.
H2SO4. Pela fórmula, a gente acha a massa molar. Então, pela fórmula, a gente acha a massa molar. Então, a gente vai pegar o H, o S e o O. O H vale 1, o S 32 e o O 16. 1 vezes 2. O S 32 vezes 1. E o O 16 vezes 4. 98. Tá bom? Daí a gente usa a formulazinha. Depende de quantos mols. Então eu quero achar o número de mols. O M. Formulazinha. N é igual a M por MM. M eu não tenho. O M é a massa, 49. O MM é a massa molar, 98. 49 dividido por 98 vai dar 0,5 mol. Então, sempre repetindo. Pela fórmula, eu acho a massa molar. Com os valores que às vezes vem dados no exercício, às vezes você tem que olhar na tabela periódica. E a massa vai aparecer em gramas. Então, ele dá, para achar o número de mols, ele tem que dar a massa que tem ali. Então, por um exemplo, a gente pode pegar aqui, ó. Este copo d'água tem quantos mols de água? Como que eu sei isso? Tendo a massa de água aqui e eu sei que a água é H2O. Então eu posso achar a massa molar. Aqui, ó, água é 18. Então cada 18 gramas eu tenho 1 mol, né? Então é lógico aí, ó. Então aqui, por um exemplo, se eu tenho 54 gramas, eu tenho 3 mols. Se eu tenho 180 gramas de água, eu tenho 10 mols. Só fazer a continha. Tá bom? Então isso será muito importante dentro do estudo que nós vamos vendo para frente, tá? O cálculo do número de mols. Entendido? Agora a gente vou perguntar o seguinte no exemplo 2. A gente vai fazer uma perguntinha breve, gente, mas claro, a gente sabe que essas perguntas geralmente em vestibular, alguns vestibulares elas fazem as perguntas breves assim, uma linha, 2 linhas. O vestibular no centro ultimamente tem feito perguntas assim. Mas a gente sabe que em geral as perguntas são muito mais, fazem explicações ali, sabe, colocações que às vezes você se perde dentro de tanto conceito ali. Então você coloca qual a aplicação, para que vai ser utilizado. Que é interessante até você colocar. Se coloca assim, você não sabe para que é usado. Mas para que eu medir quantos mols tem de ácido sulfúrico? Né? Para quê? Tem que ter um intuito. Então por isso que é interessante, às vezes, você colocar uma situaçãozinha problema para ver se o aluno consegue interpretar ali. Que a gente tá vendo como é que resolve só. Situação problema varia de exercício para exercício. Nós vamos fazer exercício só depois. Então uma amostra com 5 mols. Então mols é o número de mols. N igual a 5 mols. De benzeno, C6H6. Então a gente vai achar a massa molar pela fórmula. C12H1. Nossa, como o C e o H aparecem? O C e o H aparecem bastante. C12 vezes 6 vai dar 72. H1 vezes 6, que vai dar 6. Somando vai dar 78. Daí a gente usa a fórmula do número de mols. O número de mols é igual a massa pela massa molar. Número de mols, o N, 5, que é igual a massa que eu quero descobrir, que eu não sei, ele pergunta qual a massa. Então a massa é que eu quero descobrir.
E a massa molar, o MM é 78. Que está dividindo, passa multiplicando. 78 vezes 5, benzeno usado como solvente, tá? 5 vezes 5, 35, 390 gramas. Ah, mas o professor sabe de cor. Não, fiz a conta agora. 5 vezes 7, 35, 5 vezes 8, 40. 350 mais 40, 390. Olha só que bonito. Então, aí a gente, espero que vocês tenham entendido, é as duas situações que ele vai cobrar de número de mols. Quando ele pede a massa e quando ele pede o número de mols. Em cálculo estequiométrico, a gente trabalha os dois. A gente acha o número de mols do primeiro para achar a massa do segundo, geralmente. Tem várias situações onde ele cobra da gente, situações onde tem uma massa molar, tá bom? Então a gente tem que trabalhar ali costumeiramente com isso. Agora vai complicar, porque eu vou ter que passar o álcool. E quando eu passo o álcool, o negócio dissolve, mas ele vai borrar tudo aqui. Canetinha. Só, ia. Ele até secar. Enquanto isso eu vou falando com vocês algumas coisinhas. Então eu vou, enquanto ele seca. Nossa, que borrão que deu, né? Fazer este lado, só que eu apague, já consigo acabar. Eu tenho que passar outro. Mas vai acabando já o efeito do álcool. Ah, mas por que eu usei álcool, professor? Porque teve um problema muito grande. Eu comprei tinta de caneta e a tinta de canetão era permanente. E quando chegou aqui que eu vi. E daí eu não tô saindo todo dia, então eu não vou lá devolver. Aí fiquei com a tinta permanente. Mas aí a tinta permanente, ela é ruim para apagar. Muito ruim para apagar. Como vocês perceberam, ela borra um monte. Para sair essa tinta é uma porcaria. E obviamente ela não sai com água, né? Porque o que é permanente é o que não se, o que é, de acordo com os conceitos da química, é o que é polar, né? Porque polar se dissolve com polar, apolar com apolar. Então aqui a gente tem um composto que é apolar, tá? Então polar com apolar não mistura. Então a gente tem explicação química, o que está correndo o negócio aqui, tá? Tirar o mais grosso aqui, pelo menos, para a gente poder resolver o exercício aqui de número de Avogadro agora. Terceiro e último tópico da aula desta semana, essa videoaula. Vamos lá. Vão acompanhando as outras videoaulas aí, gente. Vão vendo se tem alguma dúvida, tá? A gente vai se virando como a gente pode aí dentro da PR3 aí. Nosso quadrinho aí. Mas logo a gente volta, não se preocupe. Logo a gente vai voltar para as aulas presenciais aí. Quem não pode, quem esteja com cuidado, que obviamente tem que ter cuidado, né? Daí eu acho que vai continuar com as aulas online, se quiser. Mas isso a gente vê na sequência. Vai ser algo aqui daqui a pouco. Vai ficar bonito o negócio. Deixa eu fechar aqui. Eu acho que já tá limpo. Depois a gente usa para apagar o restante do quadro. Então vamos lá. Agora a gente vai ver o cálculo do número de Avogadro. Vamos ver se o azulzinho está funcionando? Então, cálculo, ó, do número de mols, de moléculas ou átomos. Então, essa fórmula, essa equação que eu vou montar aqui, é uma equação que eu não vi nos livros. Mas é assim, eu montei dessa forma. X igual a N vezes NA.
Pessoal, geralmente nos livros eles encontram como regra de 3, tá? Então o X é o número de átomos ou moléculas. Então eu deduzi essa forma. Nossa, mas deduziu a fórmula, gente, coisa simples, né? Não é muito difícil deduzir uma fórmula. O Na é chamado número de Avogadro. Ou seja, 6 vezes 10 elevado a 23 é o número de Avogadro. Então o que significa dizer, gente? Que é assim, ó. Esta é a quantidade que eu tenho em 1 mol. 1 mol tem essa quantidade de átomos ou moléculas. Então, se eu pegar, por exemplo, tiosfato de sódio pentaidratado, 248 gramas, ou seja, 1 mol tem esta quantidade de moléculas dessa substância. Quando eu pego aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico, ó, 98 gramas, é 1 mol, ou seja, vai ter esta quantidade de moléculas aqui. 6 vezes 10 elevado a 23. Então é 6 com 23 zerinhos, que equivale a 1 mol. 1 mol é isso, tá bom? 1 mol de qualquer coisa é essa quantidade absurda de coisas, tá? Que tem ali. 6 vezes 23 é 6 com 23 zerinhos. Quem é o primeiro que estudou isso foi Avogadro. Por isso que ele tem o nome, número de Avogadro. Que foi o primeiro a contar átomos ou moléculas. Não podemos descredibilizar ele por isso. Na, número de Avogadro. Você vai fazer um exemplinho agora, tá? Exemplo 1. Uma amostra com pegar uma substância aí, tá? 20 gramas de NaOH. Tem quantas moléculas? Não. Uma amostra com 20 gramas de NaOH tem quantas moléculas? Então a gente tem que ver aqui, ó, dados do exercício. Então, a massa, 20 gramas. NaOH, a fórmula a gente acha a massa molar. Então Na é 23 vezes 1, o O 16 vezes 1 e o H 1 vezes 1. Soma tudo, o MM, que é a massa molar, vai ser 40 gramas em 1 mol. E ele pede quantas moléculas. Então ele quer saber o número de moléculas, o número X. Tá? Tem exercício que ele pede assim. Hoje em dia é difícil você ver em exercícios de livros, mas às vezes ele pede assim. Qual o número de moléculas de oxigênio? Qual o número de moléculas de hidrogênio? Ele pede por cada átomo o que tem e depois o total. Sabe? Dá para fazer isso também. Ou multiplicar pelo número total de átomos. Não se esqueça que o NaOH tem 3, cada molécula de NaOH tem 3 átomos. Um átomo de Na, um átomo de O e um átomo de H. Aqui, gente, então, para achar o X, a gente usa a fórmula X igual a N vezes Na. O Na é uma constante, não muda, fique bem claro. O N eu não tenho. Se ele desse o N para nós, mas ele não dá. A gente vai ter que calcular o N por aquela formulazinha. Ó. N é igual a M por MM. N é igual. O M é a massa, 20. O MM é a massa molar, 40. 20 dividido por 40 deu 0,5. Agora a gente usa a fórmula do X. X igual a N vezes Na. X é igual a N, 0,5. E o Na é uma constante. 6 vezes 10 elevado a 23.
Lembrando questão de base 10, para quem não aprendeu ainda. Você faz a multiplicação. 0,5 vezes 6, 0,5 é metade, né? Metade de 6 é 3 vezes 10 é 23. Às vezes, o exercício, moléculas que eu tenho ali da substância. Às vezes, o exercício cobra valores de número de mols maiores ou menores. Então, ele pede aqui, por um exemplo, 2 gramas em um número grande. Então, vai dar 0,02. Daí, em vez de dar, aqui dá a multiplicação da 0,02, por exemplo. O que significa? Quer dizer que esses dois zerinhos devem ser diminuídos da base 10. Se ele der um número grande, fosse 300, por exemplo, aumentaria 2 na base 10. Aí ficaria 3 vezes 10 a 25. Tomem cuidado com isso. Às vezes o aluno sabe fazer a conta, sabe a parte química e se perde na base 10. É importante treinar a base 10. Tem dúvida? Pergunta. Aqui só para a gente recapitular. Então a gente viu a massa molar. A gente já aplicou a massa molar para achar o número de mols, para aproveitar o tempo, já aproveitamos para ver o número de mols. E aproveitando a questão do número de mols, já aproveitei e já passei o número de átomos ou moléculas, para achar esse X átomos ou moléculas. Você pode ver que nesse exercício aqui, ó, a gente fez os três. A gente achou primeiro a massa molar, depois a gente achou o M e achou o X. Achou os três, para já terminar. E daria para ter mais contas ali ainda no meio. Como eu disse, isso daqui é a parte que nós estamos aprendendo, iniciando o estudo do cálculo químico. Tá bom? Gente, abraço, até a próxima. Tudo de bom.